Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a estagiária Ângela, da disciplina de Ciências, e na aula de hoje a gente vai estar falando sobre a previsão do tempo. Para dar início à nossa aula, iremos falar um pouco sobre tempo e clima. Você sabe a diferença de tempo e clima? O tempo, ele compreende as condições atmosféricas de determinado local em certo momento. Ou seja, o tempo ele está relacionado com as condições meteorológicas momentâneas em um local. Ele trata-se das características da atmosfera, como a umidade, a temperatura, níveis de pluviosidade em determinado local. E o clima, ele compreende as condições atmosféricas que ocorrem com mais frequência em determinada região durante um longo período. O clima ele está relacionado com as condições atmosféricas que caracterizam uma região em um período mais longo do que o tempo. Por exemplo, com base em uma média de observações em certo intervalo de tempo, pode-se determinar padrões de ocorrência de chuva e de variações de temperatura para determinada região. Fatores que interferem na previsão do tempo. Então, diversas variáveis elas são consideradas na previsão do tempo. Dentre elas, a gente tem as nuvens, as massas de ar, o vento, temperatura da região, umidade do ar e pressão atmosférica. Então, esses fatores, eles sofrem influências uns com os outros, causando impactos sobre a previsão do tempo. Aqui nessa imagem, a gente tem um exemplo de previsão do tempo. Então, para se ter uma previsão do tempo, existem esses fatores que vão interferir e vão fazer com que tenhamos a previsão do tempo para determinado dia, para determinada região. E agora vamos conhecer com mais detalhe cada um desses fatores. As nuvens. Então, todo mundo aqui com certeza deve saber que as nuvens, elas são formadas por gotículas de água produzidas da evaporação de rios, de lagos, oceanos e etc. O movimento do ar, ele interfere na formação das nuvens, mudando suas características e tornando possível a existência de 10 tipos de nuvens. Aqui a gente tem a representação dos 10 tipos principais de nuvens. Temos as nuvens altas, as nuvens médias e as nuvens baixas. Nós vamos estudar com mais detalhes os 4 tipos básicos, que são os estratos, os cúmulos, os cirros e os nimbos. Então, a gente vai conhecer com mais detalhe cada um deles. Tipos de nuvens. Temos as nuvens chamadas de estratos, que são as nuvens de camadas que cobrem grande parte ou todo o céu. Como vemos aqui na imagem, essas nuvens chamadas de estratos, aqui na imagem, cobre todo o céu. E essas nuvens, elas costumam produzir chuvas bem fracas ou então garoas. Temos também as cúmulos, que são massas individuais globulares de nuvens com a aparência de domos salientes. Então, como vemos aqui na imagem, esse tipo de nuvem ele é mais arredondado e tem uma corzinha assim branca e às vezes um cinza mais claro. Temos também as nuvens chamadas de cirros, que são nuvens fibrosas, altas, brancas e finas. Como a gente pode ver na imagem, elas são bem finas. E esse tipo de nuvem é um tipo mais comum presente no céu, que a gente vê com mais frequência. E tem também as nuvens chamadas de nimbos, que são nuvens de cor cinza escuro. Sua presença no céu indica chuva. Então, quando vocês verem essas nuvens mais cinzentas, elas são chamadas de nimbo. E quando elas aparecem no céu, indica, na maioria das vezes, chuva e às vezes chuva forte. Outro fator que interfere na previsão do tempo são as massas de ar. As massas de ar são grandes blocos de ar que se estendem horizontalmente por alguns milhares de quilômetros e verticalmente por algumas centenas de quilômetros. As massas de ar originadas em regiões polares, elas são frias, e as originadas em regiões tropicais são quentes. Partindo aqui para essa imagem, a gente tem esse exemplo aqui em nossa região.
no período verão. Essa massa de ar é chamada de massa equatorial atlântica e é uma massa de ar caracterizada por ser quente e úmida. Por onde passa, essas massas de ar elas provocam alteração no tempo. O vento também é um fator que influencia na previsão do tempo. A velocidade e a direção influem na previsão do tempo. Conhecendo a velocidade dos ventos, pode-se prever quando uma massa de ar chegará a um determinado local. Então, o vento ele também influencia na massa de ar. E aqui nessas imagens a gente tem o anemômetro e a biruta, que são aparelhos que auxiliam na medição da velocidade e na direção do vento. Outro fator que interfere na previsão do tempo é a temperatura da região. Então, essa temperatura ela é medida por meio de termômetros e nesses termômetros saem os boletins meteorológicos e eles costumam indicar as temperaturas máximas e mínimas previstas para um determinado período. Quando as temperaturas elas estão muito elevadas, a quantidade de água que passa para o estado de vapor ele é maior, o que interfere na umidade relativa do ar e também na pluviosidade. Então, o vapor de água presente no ar, ele vai ajudar a reter calor. Outro fator é a umidade do ar. Então, a umidade do ar é a relação entre a quantidade de água no estado de vapor presente no ar e a quantidade máxima de vapor de água que poderia existir na mesma temperatura. Então, a umidade do ar, ela contribui para uma previsão do tempo mais correta. Quanto maior for a umidade do ar, maior será a probabilidade de chover. Como, por exemplo, temos aqui essa imagem. Temos a umidade relativa do ar no Piauí. Um exemplo, Teresina, ela está com 16%. Se está em 16%, ela está aqui entre o estado de observação. Então, não tem muita probabilidade de chover. Se ela estivesse, por exemplo, em 60%, ela estaria em um nível adequado e aí sim a probabilidade de chover seria bem maior. Então, a umidade do ar também é um fator que interfere na previsão do tempo. E, por fim, temos a pressão atmosférica como um dos fatores que interferem na previsão do tempo. Então, a pressão atmosférica ela é a pressão exercida pela camada de ar sobre a superfície da Terra. Ela tem diversos fatores importantes para a previsão do tempo. A pressão atmosférica ela pode ser medida por um aparelho chamado barômetro. Aqui a gente tem a foto de alguns barômetros. Tem esse aqui que é o analógico, que ele se parece muito com uma bússola. Temos também o barômetro digital. E a pressão atmosférica, ela também depende da umidade do ar. Então, ela tem influência aí com a umidade do ar. Então, esses foram os fatores que interferem na previsão do tempo e essa é a nossa atividade para esse assunto. Para vocês que têm acesso à internet, eu trouxe para vocês algumas curiosidades sobre a previsão do tempo. E aí, o que vocês deverão fazer? Vocês deverão pesquisar outras curiosidades em sites, em jornais, revistas, e vocês devem fazer um relato sobre elas. Vocês devem colocar o título da matéria, ou então o capítulo, o nome do autor, o ano em que foi publicada a reportagem, ou então o livro, e as informações que mais lhe chamou a atenção. E para os alunos que não têm acesso, eles vão ter acesso também a essas curiosidades e eles vão fazer esse relato acima das curiosidades que eu trouxe para vocês. E lembrando da avaliação dessa atividade. Essa atividade será avaliada individualmente e pelos seguintes itens: entrega no prazo, clareza nas respostas, compreensão do experimento, dessa atividade e empenho na execução. E essas foram as bibliografias consultadas para essa aula. Espero que vocês tenham gostado
E tchau e muito obrigada.